Essa máquina aqui produz milhões de barras de chocolate por hora. Se errar um detalhe, tudo vira descarte. E é exatamente isso que quase ninguém vê. Já imaginou o que realmente acontece antes de um Kit Kat chegar na sua mão? Quem decide o que entra nessa barra e o que fica de fora? Porque não é só fabricação, é escolha, é risco. Por trás de algo que parece simples, existem máquinas gigantes, decisões no milésimo e processos que mudam a qualidade, a segurança e até a forma como esse alimento impacta o seu corpo. E quase ninguém vê isso. O que garante que nada contamina, que nada sobra no caminho, que esse processo não deixa rastro no meio ambiente? Pouca gente percebe, mas toda a fábrica funciona no limite. Sensores que nunca dormem, máquinas que não perdoam o erro, pessoas que sabem que um detalhe errado muda tudo. Mas tem uma etapa aqui que quase sempre passa despercebida. O que torna possível que um sabor tão específico seja repetido milhões de vezes por dia em fábricas espalhadas pelo mundo inteiro? A resposta não está só na receita. Ela está numa história que começa muito antes do chocolate existir. Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Não para uma barra famosa, mas para uma ideia simples, surgida na Inglaterra num período em que comida precisava ser prática, resistente e fácil de transportar. Conquistar o mundo exigiu mais do que marketing. Exigiu uma fórmula. E essa alquimia moderna começa com uma viagem global. Cacau vindo de diferentes regiões, trigo transformado em wafer, leite, açúcar e gordura combinados com precisão. Ingredientes comuns sozinhos, extraordinários quando entram na coreografia certa. Entre todos eles, um é rei: o cacau. Mas antes de ganhar brilho, aroma e textura sedosa, ele passa por um ritual rigoroso. Nada entra direto na produção. Grãos são analisados, classificados, torrados no ponto exato. Calor demais amarga. Calor de menos não libera sabor. É aqui que o cacau deixa de ser matéria-prima e começa a virar identidade. Do grão torrado e moído, nasce uma pasta espessa e intensa, o licor de cacau. Sozinho ele é forte demais. É nesse ponto que a receita entra em cena. Leite e açúcar não suavizam por acaso. Eles equilibram, criam harmonia, definem a personalidade do chocolate que vai envolver tudo depois. Enquanto isso, em outra parte da fábrica, nasce algo completamente diferente. Uma textura oposta. A crocância icônica do Kit Kat não vem do chocolate. Ela nasce de folhas finíssimas de wafer, assadas com precisão absurda. Aqui, 1 segundo a mais no forno quebra tudo. 1 segundo a menos deixa borracha. É um equilíbrio delicado entre simplicidade e controle extremo. Com o chocolate pronto e o wafer no ponto, começa a montagem. Não é empilhar, é construir. Camadas são alinhadas, prensadas, cortadas, como um pequeno prédio sendo erguido em escala industrial. Separados são só ingredientes, unidos viram identidade. Agora, essas barras ainda pálidas entram na fase final, a transformação. Elas atravessam uma cascata contínua de chocolate líquido, um banho que reveste, sela e cria reconhecimento instantâneo. É aqui que o cérebro reconhece antes mesmo da razão agir. Forma, cor, textura. Depois disso, não há espaço para erro. Câmeras verificam cada barra. Qualquer falha sai da linha. Só então vem a embalagem. Não como detalhe, mas como proteção contra tempo, luz e oxigênio. E assim, o ciclo se fecha. Da matéria-prima bruta, a barra que você parte ao meio quase sem pensar. Quando você ouve aquele craque do wafer quebrando, aquilo não é acaso. É o resultado de uma orquestra industrial inteira funcionando no limite. Não sai daí, porque o que vem agora vai te pegar de surpresa. Você sabe que mostramos as coisas incríveis, mas não temos o direito de apenas passar pano. Nossa equipe são pessoas que nem vocês, com famílias, crianças e nos preocupamos com a saúde de todos. Tem coisa impressionante para te mostrar. Detalhes que a mídia não comenta, mas que fazem toda a diferença quando você entende como tudo realmente funciona. Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos.
Isso turbina demais o nosso trabalho, e nossa equipe rala incansavelmente para trazer conteúdo pesado, verdadeiro e sem maquiagem. Vem comigo, porque o que você vai ver agora é exatamente o que a mídia evita falar. Inscreva-se no canal para mais vídeos. Já parou para pensar que muita coisa que a gente coloca no prato da criança parece inofensiva, mas está moldando a saúde dela para o resto da vida? Porque a alimentação infantil não é só sobre matar a fome de agora. É sobre treinar o corpo, o paladar e até o cérebro para o futuro. Quando a indústria coloca açúcar demais em produtos infantis, o problema não é só a caloria. O açúcar em excesso cria preferência por sabores doces desde cedo. Isso aumenta o risco de obesidade, cáries e dificuldade de aceitar alimentos naturais mais tarde. O Guia Alimentar para a População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde, que é o principal documento oficial do país sobre alimentação e saúde pública, alerta que o consumo frequente de açúcar de adição na infância altera hábitos alimentares que tendem a se manter na vida adulta. Outro ponto pouco percebido está nas gorduras. A chamada gordura trans, presente em óleos hidrogenados, ainda aparece em muitos ultraprocessados. Ela eleva o colesterol ruim e reduz o bom, criando um cenário perigoso a longo prazo. A Organização Pan-Americana de Saúde, ligada à OMS e responsável por orientar políticas de saúde nas Américas, já classificou a gordura trans como uma das mais nocivas à saúde cardiovascular, inclusive quando o consumo começa na infância. O sódio entra como outro vilão silencioso. Muitos pais não associam, mas crianças também podem desenvolver pressão alta. O excesso de sódio sobrecarrega os rins e condiciona o paladar a comidas cada vez mais salgadas. A Sociedade Brasileira de Pediatria, que reúne especialistas responsáveis por guias clínicos infantis no Brasil, alerta que o consumo elevado de sódio na infância aumenta o risco de hipertensão ainda jovem. Adoçantes artificiais usados para reduzir açúcar também merecem atenção. Alguns estudos mostram que eles podem alterar a microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias boas do intestino, e aumentar a vontade por doces. A Associação Americana do Coração, referência mundial em estudos cardiovasculares, aponta que adoçantes não devem ser estratégia principal na alimentação infantil. Corantes artificiais entram em outra frente. Algumas crianças são mais sensíveis e podem apresentar agitação, dificuldade de concentração e hiperatividade. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, órgão científico da União Europeia, que avalia riscos alimentares, já relacionou certos corantes a alterações comportamentais em crianças sensíveis. Conservantes como nitritos e nitratos também aparecem em excesso em produtos industrializados. No organismo, eles podem formar compostos potencialmente cancerígenos quando consumidos com frequência. Essa avaliação vem da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ligada à Organização Mundial da Saúde, que classifica riscos com base em evidência científica. Outro ingrediente muito comum é o xarope de milho de alta frutose. Ele é metabolizado quase todo no fígado, favorecendo o acúmulo de gordura hepática, o chamado fígado gorduroso, mesmo em crianças. A Associação Americana de Pediatria, que define diretrizes de saúde infantil nos Estados Unidos, alerta para o impacto desse tipo de açúcar no metabolismo infantil. E até ingredientes aparentemente neutros, como o óleo de palma, entram na conta. Ele é rico em gordura saturada e, quando consumido em excesso, pode elevar o colesterol. Além disso, o cultivo em larga escala tem impacto ambiental relevante. A Fundação Mundial para a Natureza, uma das maiores organizações ambientais do mundo, acompanha esses impactos ligados à cadeia alimentar. Agora, nem tudo é alerta. Existem nutrientes fundamentais que fazem enorme diferença quando entram cedo na rotina. O ômega 3, especialmente DHA e EPA, é essencial para o desenvolvimento do cérebro e da visão. Ele participa da formação das conexões neurais. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, responsável por estudos globais sobre nutrição e segurança alimentar, destaca o papel dessas gorduras no desenvolvimento infantil. As fibras também são decisivas. Elas regulam o intestino, ajudam na saciedade e colaboram no controle do peso. O próprio Guia Alimentar Brasileiro reforça que alimentos ricos em fibras devem ser base da alimentação desde a infância.
Minerais como ferro, zinco, cálcio e vitamina D entram como pilares do crescimento. O ferro previne anemia e ajuda no desenvolvimento cognitivo. Cálcio e vitamina D fortalecem ossos e dentes. O zinco apoia a imunidade e cicatrização. Essas recomendações aparecem em documentos da Organização Mundial da Saúde, referência máxima em saúde global. Outro ponto que muita gente não imagina é que o paladar se educa. Uma criança pode precisar experimentar um alimento de 8 a 15 vezes antes de aceitá-lo. A Sociedade Brasileira de Pediatria explica que rejeição inicial é normal e que insistir, sem forçar, é parte do processo. E até a forma como o alimento é apresentado muda tudo. Cores, formatos e variedade visual aumentam muito a aceitação. Estudos de centros de pesquisa em nutrição infantil mostram que comer começa pelos olhos. No fim das contas, alimentação infantil não é sobre proibir tudo nem liberar geral. É sobre consciência. O que entra no prato hoje constrói o corpo, o comportamento e a saúde de amanhã. E isso é algo que nenhuma embalagem colorida conta. Entender os ingredientes muda a escolha, e escolher melhor muda o futuro da criança. Se curtiu esse vídeo, dá aquele like e compartilha com seus amigos. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Esse conteúdo foi produzido pela nossa equipe com muito cuidado, respeito e pesquisa para mostrar a verdade por trás de processos que quase ninguém vê. Deixa aí nos comentários de onde você assiste e o que você quer que eu investigue no próximo episódio. As melhores sugestões vão aparecer aqui no canal, no próprio vídeo, com o nome de quem pediu. Obrigado por ficar comigo até o fim. Que sua casa tenha paz, luz e saúde. E até o próximo mergulho nos bastidores do mundo.